Olá, bom dia. Bem-vindas. Vamos então dar início ao nosso momento. Quero dar as boas-vindas aí a quem pôde participar. Coloquem aí seus comentários, suas questões. Eu estou fazendo essa proposta dessa conversa mais como... Ah, que bom, obrigada aí pelo retorno. Mais como uma questão de um espaço para a gente compartilhar, dialogar. A ideia não é criar estereótipos do que é maternidade e determinar nada do tipo. A ideia é que nós possamos compartilhar mesmo nesse movimento de mulheres e homens, enfim, interessados. A gente poderia também falar de paternidade, postura pesquisística da mesma forma. Mas hoje também é um dia especial porque amanhã é o Dia das Mães e no final eu vou trazer algumas pesquisas que eu fiz sobre o Dia das Mães que traz um significado maior para essa data, mas isso é só no final, tá? Tudo ok aí? Estão conseguindo ouvir? Tá tudo direitinho, né? Então, nós podemos começar. Bom, em relação à maternidade, fazendo algumas pesquisas sobre a questão da maternidade, nós temos como definição que é um estado, uma qualidade de ser mãe e do laço entre mães e filhos, né? Então, é um laço que é uma experiência realmente muito marcante, né, para quem vivencia isso. E a origem da palavra é de fonte, tanto que se diz dar à luz, então é dar à luz, iluminar, ser a fonte, a origem. E nós temos a causa, né, então tudo que diz respeito à origem. E aí nós temos, por exemplo, a própria palavra mater pensene. Mater é de mãe, então mater pensene é o pensamento, pensene, pensamento, sentimentos, energias, mater da origem, da causa, tá? Então nós vemos que o mater, a mãe, é considerada a origem, tá? E aí, por exemplo, eu proponho que dentro do mater pensene da maternidade nós temos assim duas palavras que são muito fortes, que uma é a proteção, então é um tipo de relação que evidencia uma relação de proteção muito forte, e outra que é a assistência. Claro que a assistência ali é aquele grupo, mas tô com um convidado especial aqui junto. Assim, que quer assistir. Então, a questão da assistência. Então, a assistência, ela é também característica muito forte dessa experiência, no caso, para aquele ser, né? Desde o início daquele corpo. Bom, isso causa toda uma mudança holossomática muito grande, corpo, cérebro, neurociência já estuda isso, toda a questão energética, pensamentos, emoções, então toda a carga de pensamentos, sentimentos, energias é bastante mexida por essa experiência da maternidade. Inclusive, eu tive uma amiga, uma conhecida, que postou esses dias, que eu vi ela, um comentário dela no Facebook, que essa experiência de isolamento, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, já é conhecida pelas mães. Porque todo início, aqueles 2, 3 primeiros meses que a gente vivencia com o bebê, é uma mudança total, muito mais radical até na nossa rotina. E além disso, é uma experiência de praticamente isolamento, porque são alguns meses que a gente vivencia ali praticamente só com o bebê. Eu lembro as primeiras vezes que eu fui sair depois de ter a Alice, por exemplo, que foi mais marcante, chegava a causar um estranhamento,
Então, até gostaria de saber se vocês já vivenciaram isso também, mas é uma experiência de um tipo de isolamento. Bom, tem toda uma mudança muito grande na questão de autonomia, né? A gente não tem a mesma autonomia que tinha antes, isso é muito forte, e o senso de responsabilidade altera completamente, porque a gente tem um outro ser completamente dependente. E esse, inclusive, é considerado um dos motivos da nossa evolução como seres humanos, porque nós temos anos em que nós cuidamos, repassamos informações, educamos e tem todo um aporte muito grande, energético, de conhecimento, de afeto, que é muito diferenciado de outras espécies. Então, isso faz muita diferença dentro da evolução, falando assim do ponto de vista mais amplo de espécie, tá? Bom, uma outra mudança muito grande que acontece é a mudança na própria relação do casal, porque agora um espaço, digamos que era compartilhado por dois, ele passa a ser ter mais um elemento, mais um ser ali para dividir aquele espaço, e isso precisa também ter uma, digamos, uma readequação a essa experiência. Então eu diria que assim, no meu caso, falando agora da minha experiência, é muito a questão de viver uma experiência de flexibilidade. Então, para mim, uma das grandes questões que a maternidade me trouxe foi a flexibilidade, a necessidade de trabalhar a flexibilidade, de trabalhar com contradições, que a gente vive muito essas contradições. Ah, oi Flávia, tudo bem? Bom dia. E a questão de sentir os limites físicos, limites mentais, limites emocionais. Então, uma experiência em que a gente se sente indo aos limites em vários momentos. Por exemplo, no meu caso, eu estava sempre acostumada a dormir muito e muito bem, então ter um bebê que mama a cada 2 horas e meia, 3 horas de madrugada e tudo isso foi assim, ter que conviver com essa intermitência do sono foi muito difícil. Então, eu senti os meus limites em vários aspectos, por exemplo, esse, né? Mas enfim, agora quero colocar para vocês o que originou essa palestra, por que eu me propus a esse tema. Eu tive numa live, eu tô agora na Interparadigmas e tive numa live do Bom dia! Opa, que bom! Eliana aí, presente. E então eu tive numa live do Alexandre Zaslavsky em que ele fez uma série de abordagens muito interessantes, mas um ponto me chamou a atenção, que ele trouxe a questão da diferença entre experiência e experimento. E aí eu tive a ideia de propor esse tema, tá? Pela minha experiência pessoal. Então, o que a gente tem como definição de experiência? Vou ler aqui para vocês, que eu estou com o material na frente. É vivência, prática, aprendizado, qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. Então, tudo aquilo que eu vivencio. Forma de conhecimento abrangente, não organizado, ou de sabedoria adquirida de maneira espontânea durante a vida. Oi, bom dia, Marcelo. Então, o que é a experiência? É uma experiência abrangente, não organizada. E o que é um experimento? Então, o experimento é o ato ou efeito de experimentar-se, trabalho científico que se destina a verificar um fenômeno, observação e classificação de um fenômeno em condições controladas. E nisso a gente pode até pensar na frase, na plaquinha, né? Tem as suas experiências pessoais, né? Não acredite em nada, nem mesmo no que for falado aqui, tem as suas experiências pessoais. Talvez até pudesse ser, tenha seus experimentos, né? Porque aí a gente vê que a experiência, então, ela tem uma definição mais abrangente, e o experimento, ele tem uma definição de observação, de pesquisa, de análise, enfim, colocar o conhecimento em cima da experiência. Vocês me deem um ok, está ficando claro. Deu uma falha aqui, mas acho que voltou. Alô? Oi.
Então, qual é a grande questão? A proposta é fazer da experiência da maternidade um experimento, como aplicando a capacidade de pesquisa, de autopesquisa e de análise, tá? Então, assim, o que eu tenho vivenciado desde a decisão, da tomada de decisão de ter filhos até o momento atual e que eu pretendo continuar fazendo, eu estou colocando as minhas possibilidades de análise, de observação, de pesquisa em cima dessa experiência, fazendo com que essa experiência seja mais do que uma experiência, mas também um experimento, a partir do que na pesquisa convencional se chamaria de um método de pesquisa aplicada, de pesquisação, então aplicando essa capacidade de análise. E aí tem a questão de tanto fazer uma análise de questões externas, tá? Quanto de fazer, de questões externas em geral, de que acontecem, quanto de fazer autopesquisa. Então, tem os dois movimentos. Então, assim, vou dar um exemplo. Ah, tá demorando para nascer um dentinho do Bruno. O que eu faço? Essa é a minha prática desde, né, que acontece. Eu vou. Hoje a gente tem a possibilidade do Google, como se brinca, Google It, né? Vamos botar isso no Google e pesquisar. Internacionalmente já se usa, mas claro, sempre observando as fontes, quem escreveu, se são artigos científicos, aonde foram publicados e tudo mais, né? As reportagens e tal. Eu vou lá e vou pesquisar como é que é o nascimento dos dentes, a dentição, o que pode ser que está acontecendo. Ou, sei lá, estou sentindo tal situação na gestação. O que é isso? Quantos por cento das mulheres sentem ou não? Claro que isso passa por pesquisar na internet e por consultar profissionais, né? A dentista, a obstetra, trocar ideias com outras mães. Então, assim, é um movimento de pesquisas de diversas fontes. Então, eu vou pesquisar com um profissional, vou pesquisar na internet, vou pesquisar com outras mães e vou juntando tudo isso e a partir daí eu começo a tirar conclusões. Ou de autopesquisa. Então, por exemplo, eu tenho uma retro de uma experiência muito traumática de parto, tá? Então, já tinha aquilo recorrente. Quando foi para decidir a forma de parto, se eu ia optar por cesariana, parto normal, como é que ia ser, o que eu fui fazer? Fui pesquisar vídeos de parto normal, vídeos de cesariana, informações, o que era melhor para a mãe, o que era melhor para o bebê, consultar outras mães, consultar a obstetra e fiquei durante um bom tempo pesquisando e não só pesquisando, trabalhando internamente a partir da minha autopesquisa e das informações que eu tinha pelas minhas retros, trabalhando para ressignificar aquela experiência. Então, é um movimento de autopesquisa junto com a pesquisa do ambiente para ressignificar a questão do parto. Até que eu decidi, por me sentir capaz de enfrentar o parto normal e foi assim muito diferente, porque eu consegui como reestruturar sinapticamente a experiência do parto normal, porque foram 2 partos que foram muito bem, assim, eu poderia dizer. Então, assim, claro que dentro do contexto, mas que eu consegui ressignificar. Então, hoje eu tenho esses dias de parto completamente diferentes do que eu tinha na minha retro. Aquela minha retro que antes, quando eu lembrava, me emocionava, agora eu lembro e, sabe, parece que a coisa já se dissolveu. Realmente é uma reestruturação sináptica. Então, é bem interessante, tá? Bom, em relação à postura pesquisística, que eu acho que tô procurando assim mostrar como é que ela vai acontecendo. Ela vem de uma. Aí eu acho que é um ponto que ajuda, que eu costumo ter curiosidade para investigar as coisas, perguntar, sabe, ir atrás e tal, de pequenas coisinhas. Mas isso que eu quero colocar do ponto de vista da maternidade é que isso ocorra de uma forma assim
orgânica. Tô colocando orgânico, não é a melhor palavra, mas é o que está me vindo à mente agora. Quero falar assim, que é a pesquisa ao longo da vida acontecendo de uma forma fluida. Não uma pesquisa fria, digamos assim, ou obrigatória, mas uma pesquisa a partir da curiosidade. Então, por exemplo, a criança está demorando para sair das fraldas à noite, digamos. De dia está controlado, à noite não. Por quê? Então vou pesquisar. Aí daqui a pouco, nos vários artigos que eu acho e aquela leitura muitas vezes rápida, mas que eu vou pescando o que pode ser interessante, eu vejo que tantos por cento das crianças têm enurese noturna, que é a dificuldade de controlar à noite, que isso tem relação com neurociência, que tem a ver com maturação de algumas partes do cérebro que é diferente do dia. E aí eu vou vendo o que eu posso aplicar no dia a dia. Então, por exemplo, até que descobri que tinha a ver com o controle do medo, de trabalhar os medos. Aí trabalha-se a questão do enfrentamento dos medos, resolve-se aquela situação. Então, assim, são muitos situações que eu fui tendo ao longo desses anos que foram muito interessantes nesse sentido. E sempre o que ajudou muito foi essa questão de ir atrás de informação, pesquisar e correlacionar. E aí vejam que essa pesquisa, ela é complexa porque ela é multifatorial. Então aí eu incluo a mim mesma como mãe, as minhas posturas, incluo a própria criança, a consciência que está ali e a minha responsabilidade, como eu posso ajudá-la, porque eu me vejo muito assim, no sentido de expandir os potenciais e ajudar a consciência que está ali. E da nossa relação, então são muitas variáveis, sou eu, sou o outro, é a relação que se compõe entre nós e a relação que se compõe junto ao pai, e aí depois a relação que se compõe junto ao irmão, junto a toda a rede e junto às informações maiores externas que nós temos. Então, só um minutinho. Deixa eu... Então, nós temos assim essa questão de ter assim complexas relações dentro dessa pesquisa, tá? E aí eu diria que a gente está sempre num movimento de fronteira, né? O que é a fronteira? É a fronteira entre o eu e o outro, entre o eu e os outros da família e as relações, o eu e o ambiente. Então são múltiplas relações, tá? Só um minutinho. Desculpa. Home office, as crianças também em casa. Bom, então, aí junto com isso, eu quero colocar também a importância aí no caso do casal, dos dois terem essa postura, porque toda decisão do que fazer, de como gerenciar situações, de como lidar com as dificuldades e com a educação, isso tudo tem que ter muita troca do casal, tá? Então, assim, eu achei interessante que uma vez eu estava conversando até com a minha irmã e ela disse que tem muitas pessoas que dizem assim, um filho é uma prova de amor, mas que na verdade o filho põe o amor à prova. É diferente. Por quê? O que acontece? Até os índices, pelo que me falaram, os índices de separação aumentam muito em torno dos 2 anos de idade da criança. Então, por quê? Eu vejo que todo estresse, toda situação nova que se apresenta coloca à prova uma reestruturação da dupla, uma reestruturação do casal, porque o casal ele precisa se readaptar àquela nova situação que tem com mais um ser, né, ou mais 2 seres. Então precisa, eu percebo que toda a situação que a gente vive de limites, uma experiência mais forte, dentro de uma relação do casal, seja qual for, pode ser a maternidade, como pode ser outras experiências, né? Uma dificuldade financeira, um desemprego, essa situação de confinamento que a gente está vivendo, qualquer situação mais intensa que é vivida, ela pode fazer com que haja um maior distanciamento do casal, uma aproximação e uma fortificação da relação.
Então, assim, felizmente eu sinto que a gente conseguiu fazer esse fortalecimento da relação, mas isso depende muito de como o casal vai se portar frente àquela situação extrema, né? E então eu acho que é bem interessante essa forma de ver, né, se isso vai aproximar ou distanciar. Inclusive, eu vi uma reportagem, mas não tenho a fonte certa, segura agora para afirmar aqui, mas de que na China aumentaram muito os divórcios agora que diminuiu o isolamento social. Aumentaram muito os índices de divórcios e que isso estaria relacionado à intensificação das relações a partir do confinamento, do isolamento social. Então a gente vê que todas essas situações extremas de isolamento, ou seja, quais forem essas situações, elas fazem com que as pessoas tenham que repensar suas relações. Tá? Assim eu vejo também que a questão de ter filhos faz com que o casal também tenha que repensar a sua relação a partir daquele novo ser que está ali, tá? Bom, então, a partir daí eu quero colocar a questão da gente incluir dentro das parapercepções uma visão mais completa. Então, estou passando por uma experiência. Como é que eu faço para poder ter mais informações, para poder acessar retrocognições? O que que isso tem a ver comigo? O que que isso me traz de aprendizado? O que que isso traz de necessidade de mudança, de melhoria? Como é que eu posso trabalhar com a questão de projeção, com a questão de exteriorização de energias? Né? Como é que eu posso... eu me lembro, por exemplo, que eu tinha uma música que eu gostava muito. Depois eu fui descobrir que era uma música anônima da Idade Média, mas que eu ouvi uma vez e vinha à mente, que quando a Alice era pequena e eu colocava ela cardiochakra com cardiochakra no meu peito e eu cantava a entonação da música, que é o ritmo da música, ela acalmava. E aí eu comecei a ter algumas memórias com ela, com aquela música. Então, assim, é como se fosse um conjunto de experiências e situações e parapercepções, e que quando a gente trabalha com paradigma consciencial, a gente amplifica muito, justamente pela inclusão desse paradigma mais amplo dentro dessa postura pesquisística. E a gente começa a ir juntando as pecinhas do quebra-cabeça aos pouquinhos, né? Agora aí é importante a gente trabalhar a questão que eu vejo que é de associar cronologicamente, ter um entendimento de que as experiências vão acontecendo aos poucos e não querer saber tudo logo, o que, que vai ser e controlar. Se tem uma coisa que a experiência me trouxe, foi a diminuição da necessidade de controle. Tá? Então, assim, eu tenho e tinha muito mais a necessidade de querer controlar as coisas, né? Então, assim, a partir dessa experiência, a gente tem que deixar muito mais dentro do fluir do que do controle, apesar de que o controle ele também é importante, tá? Bom, uma outra questão que eu quero trazer, que é interessante dentro da experiência da maternidade, é que eu vejo uma aproximação, uma possibilidade com aproximação com a família nuclear. Por quê? Começam a ter algumas experiências que a gente vê, mas afinal de contas, isso é genético ou é paragenético? Sabe? Essa característica, até psicológica, ou como é que pode ter um jeito de caminhar de um avô que não convive, né? Ou como é que pode... Tem algumas questões que a gente começa a se questionar o que é genético, o que é paragenético. Claro que a genética, ela já puxa, tem aquela tendência, né, de ter, da paragenética já está embutida, mas a gente começa, como pai e mãe, a diferenciar aos pouquinhos o que são características específicas, mais específicas, daquela consciência mais arraigadas, e o que são características... Ah, sim, sim. Tá, ok. Obrigada, Flávia. Obrigada. Então, assim,
é importante a gente conseguir verificar quais são as características que vêm mais arraigadas daquela consciência, já da construção daquela consciência de outras existências, ou aquelas características que são mais fortes pela própria questão da genética. E nisso tem a aproximação com a própria família, por exemplo, de perguntar como é que foi isso em relação à avó tal? Né? Como é que foi isso em relação, que características que tem na família em relação a esse aspecto? E a própria compreensão maior que nós temos dos próprios pais, das mães e dos pais. Então, no meu caso, eu senti uma aproximação e uma relação diferente com a minha própria família, muito mais intensa enfim, a partir da minha própria experiência, tá? Bom, aí, como eu comentei com vocês a questão do parto, né, que eu tinha lembranças de um parto muito traumático e que, além disso, no momento em que o bebê nascia, me tiravam, assim, o bebê levavam, né, depois de um parto extremamente traumático, eu me sentindo quase morta, né? E me levavam a criança, então aquilo era um sofrimento em cima de um sofrimento. E aí, por exemplo, o que eu já combinei? Depois de ver muitos vídeos de partos bem-sucedidos e dificuldades e trabalhar internamente antes da experiência aquilo, me preparar, eu pedi, olha, a primeira coisa que eu quero é que quando o bebê nascer seja colocado no meu peito, né, para ter a sensação, tipo, fechou aquela gestalt aberta, né, aquela situação aberta, o bebê é meu, né, veio para mim, não vai ser criado por outros, né. Então, dentro da reestruturação de traumas. E aí o que aconteceu? Foi combinado e isso aconteceu nos dois. Tá? Então ali, por exemplo, eu senti que aquela situação ela teve uma recomposição, uma reestruturação para mim como consciência daquela experiência. Aí, por exemplo, a amamentação, a experiência da amamentação, da abnegação do amamentar, que não é fácil, então toda a sensação de viver aquilo de um jeito bastante novo para mim, digamos assim, né? E de, inclusive, conseguir, que foi muito interessante para mim, que eu consegui doar bastante leite materno, né? No caso da Alice, além de amamentá-la, né? Doar bastante para o banco de leite, que é uma necessidade bem interessante. Então, assim, aí também a gente sente experiências e como é que esse experimento foi para mim. Então, eu fui também pesquisar sobre a doação do leite materno, por que era importante ou não, o quanto que eu ia conseguir. Então, todas essas experiências eu ia sempre atrás de informações. E aí, com o Bruno, já veio a experiência de poder analisar diferenças. Então, desde a gestação, o que foi diferente na gestação de um, na gestação de outro, na amamentação de um, na amamentação de outro. E a gente começa a ter, a partir daí, já fontes de informações que podem ajudar dentro da criação e da educação e da ajuda a essas consciências. Bom, então, assim, em relação a essa primeira parte, digamos, para fazer uma conclusão dessa primeira parte dessa fala, que era falar da maternidade não só como uma experiência, mas como um experimento, como eu coloquei no início, no sentido de não só viver a experiência da maternidade, mas de aplicar conhecimento, aplicar pesquisa de diversas fontes, em diversas formas, para compreender melhor e transformar a maternidade num experimento que traz um significado muito especial e diferente de só viver aquilo. Tá? Então, eu diria que vai além da experiência quando a gente consegue aplicar essas pesquisas e essa análise em cima do que a gente vivencia, tá? Dentro de um paradigma mais amplo. E para fechar aí essa parte, gostaria de dizer que aí eu sinto que tem a questão da arte e da ciência. Muitas vezes a gente discute, o que é arte? Que tem aquela racionalidade mais substantiva, muito voltada à questão do corpo das emoções, daquela experiência assim que tem um significado
mais abstrato até certo ponto. E o que é a ciência, que tem aquela racionalidade mais, digamos assim, concreta, mais objetiva de busca, de pesquisa. Claro que tem as ciências humanas e sociais que trabalham com uma racionalidade substantiva também, mas eu penso que aí a questão do experimento da maternidade, ele passa pela arte, pela ciência, no sentido de encontro de racionalidades, substantiva, instrumental, de uma racionalidade mais abstrata e com uma racionalidade objetiva, que é do conhecimento. Então, conseguir fazer essa união de conhecimentos, de habilidades, de atitudes, de emoções, trazer mais para o consciente isso tudo, que é a análise, aplicar a nossa capacidade de análise, as nossas capacidades, digamos assim, mentais em cima dessa experiência. Eu acho que isso faz toda a diferença para a qualidade da experiência. Então, assim, o intuito talvez aqui seja compartilhar e encorajar as pessoas a fazerem mais pequenas pesquisas que vão dar mais sentido às experiências vivenciadas no seu dia a dia. Aqui tem uma pergunta do Marcelo. Se na educação infantil, se o bebê é partícipe das práticas saudáveis e pedagógicas dos cuidados físicos iniciais. Sim, Marcelo, eu percebo que é muito uma questão do acoplamento que acontece, tá? E cada bebê tem as suas particularidades e a gente vai tendo que se adaptar e se flexibilizar, sempre trabalhando a intenção de como ajudar aquela consciência que ali está, tá? Então eu vejo, por exemplo, os próprios professores e tios, educadores, avós, enfim, todas as pessoas que cuidam de crianças, de bebês, precisam ter muito, para serem bem-sucedidos, muita capacidade de acoplamento no sentido de vínculo energético, vínculo, conseguir ter a empatia, porque principalmente o bebê que você menciona aí, como ele não consegue se comunicar de uma forma clara, é mais necessário ainda que nós tenhamos o desenvolvimento dessa capacidade, que eu acho que também é algo que eu desenvolvi bastante, tá? Então, cada pessoa tem um tipo de necessidade evolutiva e tem um tipo de holobiografia completamente diferente, e algumas têm necessidade ou não dessas experiências mais intensas. No meu caso específico, eu penso que isso, vínculo energético e afetivo, com certeza. Tanto que na educação se estuda a questão de que os melhores professores, e eu li uma pesquisa esses dias que também na educação superior, eu sou professora, no caso universitária, também na educação superior, o vínculo afetivo ele faz toda a diferença para a aprendizagem, que se achava que era mais na educação de crianças, na educação infantil, mas na educação superior também. Então, o fato de o aluno gostar do professor, gostar no sentido assim, de se sentir de alguma forma vinculado afetivamente, aquela pessoa exerce algum tipo de vínculo, impacto, consegue gerar aprendizagem. Tá? Então, essa experiência, ela, como qualquer outra experiência, então eu vejo assim, a pessoa, por exemplo, ela é professora, ela pode pesquisar sobre as suas dificuldades e vai encontrar alguns tipos de respostas, né? Ou a pessoa, ela é, como tá a Eliana ali, educadora física, né? Que vai desenvolver um trabalho com uma pessoa, ela precisa também desenvolver fortemente esse acoplamento energético e afetivo para a pessoa realmente conseguir aprender mais e desenvolver mais aquele autodomínio. E aí vem junto muito fortemente a questão da empatia e eu diria que da própria questão da inteligência emocional. Inclusive eu estudei nesses últimos anos um tanto aí sobre principalmente os trabalhos do Daniel Goleman, até recomendo, se alguém quiser, eu tenho foram liberados alguns livros aí dele que eu tenho em arquivo.
que ele trabalha bastante essa questão da inteligência emocional como um diferencial, tá? O Goleman, ele começou as pesquisas dele procurando identificar por que pessoas com QI, quociente intelectual muito alto, muitas vezes não conseguiam ser bem-sucedidas ao longo da vida. O que é ser bem-sucedido? Claro que ser bem-sucedido é muito relativo. Não quero cair aqui em estereótipos, e o Goleman também coloca que isso é muito relativo, depende muito do que realmente vai trazer bem-estar para a pessoa, tá? Então, bem-sucedido aí é dentro de uma definição ampla. Mas ele identificou que muitas vezes pessoas com alto QI não tinham, digamos assim, uma vida plena no sentido de conquistar seus sonhos e de ter bem-estar emocional, afetivo e tal ao longo da vida. E aí ele foi investigar o que influenciava. E ele descobriu que muitos alunos que tinham QI mediano, então não eram tão top assim no quociente intelectual, ao longo da vida conseguiam ter vidas mais plenas e satisfatórias. E aí ele começou a identificar o que fazia com que essas pessoas conseguissem isso, e ele chegou na definição então do quociente emocional. Tem vários outros autores que pesquisam isso, mas ele lançou assim um livro que foi best-seller sobre inteligência emocional, e ele identificou que essa inteligência emocional, que inclui dentro dos seus pilares a empatia, a capacidade de olhar para dentro e a capacidade de sentir dentro, sentir fora, fazer esse movimento de radar social de si em relação a si, em relação aos outros e as suas relações, e essa capacidade, que é um conjunto de fatores, que fazia com que as pessoas conseguissem ter um desenvolvimento mais pleno. Então, é bem interessante, sabe? Eu gosto bastante e eu penso bastante nisso também em relação às crianças. Às vezes a gente pensa em estabelecer metas cognitivas e tal, que nem agora nós estamos vivendo esse momento de isolamento. Aí eu percebo em grupos de pais, mais da turminha da Alice, que já tem 10 anos, já estão, né, que nem ela está agora no 6º ano, tem alguns muito preocupados com o conteúdo do 6º ano e tal. Claro que ela também está cumprindo, está fazendo as tarefas da escola, está participando das aulas normalmente, mas eu fico pensando, gente, esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito mais do que esse conteúdo. Não sei se vocês concordam aí, quem está aí comigo. Então, é uma experiência que o entendimento da criança sobre essa experiência, sobre tudo que está se passando, a saúde emocional. Então, assim, o quanto que essas aulas, esse conteúdo podem ser importantes, mas no sentido de criação de uma rotina, do aprender, do gostar de aprender, de ler, descobrir seus gostos, ver como trabalhar o tempo, como a gente intensifica as relações no núcleo familiar. Então, assim, eu vejo que vai muito além de um conteudismo, de um conteudismo pensando em prova, tá? Então, assim, aí é uma perspectiva minha, tá? Bom, então assim, algumas questões, algumas perguntas que eu quero sugerir que ficam aí interessantes para serem pensadas por cada um dentro da sua experiência. Aconteceu algum tipo de problema? Criança tem um temperamento difícil ou está tendo algum tipo de problema? Qualquer coisa, teve uma briga na escola com outra criança, alguma situação. O que eu posso aprender com tal situação? Como é que eu posso agir com vínculo afetivo e emocional de forma a ajudar a atuar como amparador intrafísica nesse momento? O que eu posso buscar de conhecimento sobre isso? Na internet, com profissionais, com colegas, com mães, com quem eu posso trocar ideias para buscar conhecimento sobre esse tipo de situação. Como é que eu posso buscar? A Flávia comentou, sim, é uma experiência nova, né, Flávia? E como é que eu posso buscar, então, informações na própria família, junto ao vínculo com os avós, com os tios, ou seja, fazer essa aproximação com o grande núcleo, digamos assim, familiar. De que forma eu posso ajudar essa consciência, que é minha filha ou meu filho, a expandir seus potenciais, e aí sem tentar enquadrar ou encaixar
Então, como eu posso fazer aquela consciência se expandir, até porque a gente não sabe o mundo novo que nós vamos ter aí em 10, 20, 30 anos. Então, eles precisam estar muito mais preparados com esse estofo emocional para a vida, e para se expandirem dentro daquilo que eles têm dentro deles, do que para se encaixarem dentro de modelos ou de padrões e que foram bem-sucedidos no passado, digamos assim, né? Então, fazer essa fronteira, né, entre o que foi e o que vem, como eu posso ajudá-los nisso e como é que eu posso ajudar essa criança dentro das suas dificuldades, a melhorar aqueles aspectos que eu percebo que podem ser dificultadores do seu desenvolvimento, da sua expansão, tá? Então, assim, essas são algumas perguntas, e é interessante porque quando eu me faço essas perguntas, que eu encaro como postura pesquisística, é como se abrisse um radar multidimensional. Eu vejo que muitas vezes eu tenho ideias de como trabalhar e de como me desenvolver como mãe naquela experiência. Tá? Naquela situação que eu esteja vivendo. Porque lembrando, pensando que tudo que a gente vive é um cenário de experiências, a ideia maior que eu tenho é como é que eu posso fazer dessa experiência algo a mais, a partir da análise da pesquisa. Um ponto importante que eu quero colocar, não tentar ficar ficcionada em querer ser perfeita. Às vezes a gente erra e tem que saber pedir desculpas, e isso é uma experiência, isso também é um exemplo para a criança. Então eu me lembro que uma vez quando eu fiz uma formação até de análise transacional, que é dentro de uma área da psicologia organizacional, que eu fiz uma formação de 2 anos, uma vez numa discussão em aula sobre estados de ego e tal, eu perguntei, a professora tinha trazido algumas informações de que muitos educadores e até psicólogos tinham situações muito difíceis com os filhos, né? Filhos com uma série de dificuldades, de problemas e tal, que tinham algumas estatísticas mostrando. Eu perguntei por quê? Pessoas que sabem tanto não conseguem trabalhar isso dentro de casa, como é que funciona isso, né? Aquilo ficou me intrigando, porque para mim conhecimento ajuda muito em tudo no dia a dia, então buscar conhecimento sempre foi algo que me ajudou muito. E aí a professora colocou uma das hipóteses é que isso aconteça porque a pessoa às vezes quer ser perfeita e aí o comportamento ele fica frio e plastificado. Tá? Então, vou tentar explicar aqui. Sai uma teoria de que é importante dar beijinho e dizer eu te amo todo dia. E aí a pessoa quer seguir aquela teoria e todo dia eu tenho que dar tantos beijinhos, tenho que dizer eu te amo. E aí a pessoa ela se cria na obrigação de regras e ao invés de ter uma espontaneidade na relação, a relação ela é paradoxal, mas ela fica distante. Porque aquilo é uma regra que está sendo cumprida e não está fluido dentro da relação. Ficou ok? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, enfim, em relação a isso, mas aquilo para mim ficou um entendimento. Então, às vezes, assim, tô de cabeça quente, gritei, chamei atenção, não sei o quê. Eu não vou ficar culpada, eu vou tentar ver como é que eu posso ter mais paciência outra vez em uma próxima oportunidade, mas eu vou entender que aquilo é minha espontaneidade, que a criança precisa entender que essa espontaneidade faz parte da vida. Que eu não vou ficar sempre como um robozinho, tá? Então, assim, isso também é interessante como um aprendizado para a criança. E aí, aquilo me marcou muito por causa disso. Então, às vezes que eu vejo que eu erro, depois eu vou e digo, eu errei. Sabe? Que nem ontem a Alice estava fazendo um negócio, na hora eu reprimi, e aí eu peguei e depois eu pensei, poxa, mas a iniciativa dela estava legal, eu podia só ter direcionado ao invés de ter reprimido ela na iniciativa da brincadeira. E eu me dei conta daquilo, eu fui lá e chamei filha, eu errei. Eu devia ter só te dito fazer isso e aquilo, vamos fazer amanhã de tal e tal forma, porque a ideia é boa, é criativa, né? Mas a mamãe na hora
eu só reprimi. E aí ela, ai, legal, então, então assim, eu percebo que assim, saber se desculpar, também no momento que ela precisar, ela vai saber se desculpar. Então, é bem essa situação, as crianças percebem se aquele beijo, aquele abraço, aquele eu te amo é aquela, digamos assim, expressão daquela espontaneidade ou se é aquele cumprimento de uma regrinha, digamos assim, que alguém falou para fazer, tá? Então, essa é uma questão também importante, tá? De, da gente observar para ter uma relação, digamos assim, mais autêntica. Autêntica, mas ao mesmo tempo mostrando para a criança que a gente está procurando se melhorar também. E isso eu penso que faz a diferença. Bom, legal. Pessoal, tô bem feliz aí com a participação de vocês. Eu vou então passar agora para a última parte e aí depois a gente pode abrir para mais perguntas, ou se vocês quiserem também perguntando agora, que eu dividi então a primeira parte para falar sobre experiência e experimento, então como fazer da maternidade algo mais do que uma experiência. A segunda parte para dar exemplos de questões e de como a gente pode trabalhar isso dentro da maternidade, para reciclagem, para evolução, para trabalhar questões internas, para ajudar e ser ajudado ao mesmo tempo dentro dessa experiência. E aí a última parte eu estou trazendo o Dia das Mães como um exemplo de como essa experiência pode ser um experimento olhando para as informações de fora e o significado. Então, assim, vou passar agora para a terceira parte. Eu ficava pensando, Dia das Mães, mas assim, como assim? É um apelo comercial, é uma data comercial, né? Uma data para presentes, tá? Como é que vai ser? Como é que é isso? Eu pensava. E daqui a pouco aquilo me traz digamos assim, uma chaminha interna, um desconforto interno. Eu vou pesquisar. Para quê? Para acolher e acomodar a minha própria dúvida do quanto valorizar ou não esse dia e por quê, tá? Então, mais ou menos assim que eu funciono. Aí eu fui pesquisar sobre o Dia das Mães e as informações que eu descobri, pesquisando no Google mesmo, me acomodaram muito essa questão e me deram um sentido e um significado diferente para comemorar essa data. Então, isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Bom, o que a gente pode então esperar desse dia? Qual o sentido deste dia? Presentes, reconhecimento, o que a gente pode ter de expectativa? O Dia das Mães ele já era comemorado na Grécia e na Roma Antiga. Tá? Então eu descobri isso, achei bem interessante. Já tinham festivais em homenagem às mães. Ô, Alessandra, que legal! Tá aí, legal. Então já tinha o Dia das Mães já comemorado pela importância da mãe, da figura materna e tal. Dentro da origem moderna, nos Estados Unidos, no começo do século XX, teve uma pessoa, uma personalidade chamada Anne Jarvis, que ela era uma ativista social que fazia um trabalho muito forte para a melhoria das condições sanitárias. Porque ela julgava que melhorando as condições sanitárias se melhoraria muito os padrões de vida e a partir daí ela fazia um trabalho com quem? Com as outras mães, entendendo que as mães eram o pilar dentro daquela reestruturação de melhorias sanitárias necessárias. Só que aí teve o contexto da Guerra Civil Americana. E logo depois da Guerra Civil Americana, muitas famílias tinham pessoas de lados diferentes. Vamos pensar assim, hoje mesmo que a gente vive um momento politicamente dualista, né, no Brasil. Então vocês imaginem pessoas muitas vezes adversárias políticas ali, adversários, mães de soldados, digamos assim, que lutaram em lados diferentes na Guerra Civil Americana. Isso ali em 1900, tá? Perto de 1900. E o que ela fez? Ela resolveu criar um clube para garantir o convívio pacífico
das famílias que lutaram de diferentes lados. E ela fez como se fosse um clube a partir das mães. E que era um clube para desenvolver atividades e também comemorar o que eles chamaram Dia das Mães pela Amizade, que era buscando a paz. E aí, quando eu vi isso aí, eu pensei que interessante. Então, as mães juntas, a ideia dela era unir as mães, clube de mães, que fizessem com que a paz fosse disseminada dentro daquele ambiente de disputa pós-guerra e aquela situação toda traumática. E aí eles criaram, então, o Dia das Mães pela Amizade. Era esse o nome, Dia das Mães pela Amizade. Só que o Dia das Mães mesmo se popularizou pela filha dela, que em homenagem a todo o trabalho exaustivo da mãe, criou, pediu, solicitou então que houvesse um Dia das Mães. E foi dia 9 de maio de 1905, o primeiro Dia das Mães. Em 1908, desculpa, que foi comemorado então o primeiro Dia das Mães, foi o dia da morte dela, que foi 9 de maio de 1905, e 3 anos depois então teve o primeiro Dia das Mães em homenagem a esse trabalho todo que ela desenvolveu. No Brasil, na década de 30, o Getúlio Vargas ele resolveu criar, aderir a esse calendário e ter uma comemoração, que ficou no segundo domingo de maio. A primeira comemoração foi em 1918, aconteceu em Porto Alegre, e ele cedeu à influência forte do movimento feminista brasileiro. Então, o movimento feminista brasileiro queria, então, essa comemoração para valorizar e reconhecer as mães. Mais tarde, dentro do ambiente que nós vivemos, é que isso virou o que hoje a gente tem mais fortemente, que é uma data comercial, tá? Então, muitas vezes o Dia das Mães é considerado o dia para ganhar presente. Agora, depois que eu fiz essas pesquisas, eu consegui dar um significado novo do entendimento da maternidade, também como um movimento de união e de paz e de pacifismo dentro da questão da influência da mãe nas famílias e do quanto as mães juntas e o quanto que as pessoas podem ter essa visão dessa união a partir desse elemento, desse reconhecimento dessa figura. Então, assim, fazendo um fechamento, situação, a minha sugestão, situação deu um desconforto, deu um incômodo, e buscar informação e pesquisar. Essa informação, essa pesquisa, posso conversar com profissionais, conversar com parentes, conversar com amigos, com outras pessoas, troco informações, faço uma, digamos, síntese interna, acomodou, não acomodou, buscar mais informação, e aquilo ali então me traz um novo sentido e um novo significado, um significado mais pleno, mais completo para aquela situação. E esse movimento é o que eu chamo de postura pesquisística. Então, postura pesquisística é essa busca por informações, por trocas de tudo aquilo que se apresenta no nosso dia a dia, de situações cotidianas e que podem ser aproveitadas no sentido de dar um significado maior à experiência, tornando-a um experimento, e que isso traga, então, um conhecimento melhor, um lidar melhor com a vida, um viver uma vida mais plena e uma experiência mais plena. Acho que plenitude é uma palavra boa aí, desse sentido de pacificação íntima, a partir do que a gente vai vivendo. Claro que isso é até a próxima volta da espiral, daqui a pouco aquilo tem um outro momento, um outro significado, dentro do movimento evolutivo a gente vai indo por camadas, né? Mas pelo menos naquele momento aquela situação se acomoda até o próximo desafio e a próxima situação a ser vivenciada, tá? E então o que eu preparei para hoje é isso, aí gostaria de ouvir questões, colocações, que vocês compartilhem também o que vocês quiserem para a gente poder aproveitar esse tempinho aí que nós temos ainda. E dizer que eu estou muito contente com as presenças, fiquei muito feliz com todos que puderam participar no total ou parcialmente desse momento, até porque nós estamos todos isolados, então é uma forma boa da gente também ter algum contato, ver os amigos, as pessoas que a gente
gosta e ter algum tipo de relação pelo ambiente virtual e nesse momento, tá bom? Se quiserem colocar questões, dúvidas ou enfim. Ou se acham que faz sentido, não faz sentido, é, se, se tem algo que discordam. E isso faz parte também, lidar com as contradições, com os consensos e com os dissensos. Então, isso também é bem importante dentro da postura pesquisística, né? Então, eu vejo que uma questão que esses dias uma pessoa me falou isso e eu não tinha parado para pensar. A pessoa disse assim: eu acho muito legal em você a descrencio, ele falou descrenciologia, ele usou essa palavra, né? Mas eu disse assim, como assim? Ele disse assim, não, eu percebo que você realmente não é crédula, não tem essa coisa de tem alguma coisa ali, você vai atrás para pesquisar e fica na dúvida bastante tempo, sabe conviver com a dúvida e com a incerteza e não busca verdades absolutas e taxativas e tal. E aquilo foi um feedback para mim tão interessante que eu nunca tinha parado para analisar isso, né? Aí já fui conversar com o Alexander, né, com a minha dupla, você acha? Ele disse, eu acho, tem sentido. Eu disse, que bom então. Então acho que isso tem a ver com a questão dessa postura pesquisística, que é de não buscar verdades absolutas ou coisas assim totalmente determinadas para se apaziguar, mas a gente conseguir, digamos assim, se apaziguar na dúvida. Não sei se fica claro isso, mas sentir paz mesmo não tendo tudo claro, estabelecido, resolvido. Então, acho que conviver com a dúvida e se sentir em paz com isso, e aos pouquinhos sendo uma certeza, outra certeza, mas essas certezas relativas, que daqui a pouco, daqui a uns anos pode alguma coisa mudar, eu acho que isso também é interessante. Tem uma pergunta aqui da Bruna, obrigada, Bruna. Como eu consigo encaixar na minha rotina a minha autopesquisa? Olha, hoje em dia o que ajuda muito é o celular. Claro que eu cuido muito para não ficar, porque essa foi uma questão também, de ficar muito com o celular com as crianças. Então, eu estou trabalhando e já trabalhei bastante isso para conseguir separar os momentos que eu estou no celular, estou no trabalho, eu estou no computador e os momentos que eu estou com eles. Tá? E conseguir fazer esse cotejo, até porque, por exemplo, um período que eu estava trabalhando bastante, isso antes do isolamento, e toda hora assumi um cargo novo, estava toda hora querendo ver informação e abrir e-mail, e eu vi que o Bruno daí queria toda hora pegar o celular. Eu disse, por que ele está querendo toda hora o celular? Porque ele me vê no celular, então ele vê que aquilo ali é algo muito importante. Já vou te responder, Marcelo. Então, o que aconteceu? Eu consegui já tirar isso bastante dentro da nossa rotina e ficar bastante com eles, isso já amenizou e aliviou bastante. Mas, Bruna, te respondendo, o celular ajuda muito porque o Google ajuda. Então, eu mando uma pergunta, um áudio para minha irmã, dependendo do que é, mando para uma amiga, dependendo do que é. Eu penso quem é que está no radar que eu posso trocar ideia sobre essa questão, ou aonde que eu posso achar informação no Google, algum artigo, alguma coisa, e eu vou dando uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali. Então, assim, não é uma obrigação. Eu vou atrás das informações à medida que aquilo me instiga e eu vou e busco aquela informação. E também procuro não ficar naquela coisa, tem que ser muito aprofundado, porque eu não vou dar conta, né, Bruna? A gente, nossa rotina é bem difícil, a gente tem momentos que a gente consegue fazer. Então, poxa, tá me instigando o nascimento do dentinho que tá atrasado. Eu vou ali, pesquiso uma coisinha ali, daqui a pouco, tem aquele outro artigo, salvei aquele ali. Aí daqui a pouco pesquiso outra coisa ali. Aí daqui a pouco eu fecho naquele momento e aquilo já me acomodou e eu já sei qual vai ser a decisão, a minha postura frente ao dentinho, que, por exemplo, foi de não fazer nada e não mexer, e ele nasceu depois. Tá nascendo agora o outro, depois do tempo, sabe? Então, assim, às vezes é aquela questão da gente saber lidar também com esse timing das coisas e saber que isso tudo muda. Aí aqui o Marcelo está perguntando a diferença entre experiência e experimento.
O Alexandre fez algo muito legal. Ele fez uma comemoração de aniversário. Eu acho que ela não está disponível essa live. Ele teve de aniversário no início de abril e aí ele convidou os amigos, que eu estou participando agora do Interparadigmas, então ele convidou para uma comemoração de aniversário que seria o compartilhar de pesquisas e ideias que ele estava tendo. Foi muito legal. E aí eu participei e foi nessa live, Marcelo. Então ainda não está disponível, mas assim, o Alexandre tem defesas de verbetes publicados, tem online e outras lives em que talvez ele não aborde especificamente isso, mas com muito material interessante sobre pesquisa, tá? Então, assim, está sendo uma experiência muito boa de conviver com o pessoal um pouquinho mais do Interparadigmas, apesar de que eu entrei e já veio o isolamento, então agora nós estamos com esses contatos online, mas dessa postura pesquisística frente ao que acontece, né? Então, tá bem interessante, não sei se vocês conhecem também a revista Interparadigmas, fica aí a sugestão, que é bem legal para conhecer, tá? Mas eu vou perguntar para ele se ele tem algum outro material escrito e tal sobre isso. Tá? Eu pretendo também, vai ter um evento da Evolucim, até queria ver com a Flávia, a Bruna, se está mantido o evento que vai ter no segundo semestre da Evolucim, mesmo que seja online, porque eu estou pensando em transformar essa palestra num pequeno artigo, também fazendo essa proposição de dessa postura pesquisística frente às experiências que a gente tem, dando um significado mais amplo para elas como experimentos, tá? E aí também vou colocar essas definições, tá? Mais alguma que o Paulo tá aí também. Todos sejam muito bem-vindos. Fico muito contente com as presenças. Essa é a primeira live que eu tô fazendo, tá, gente? São novas experiências agora, estou muito acostumada com o presencial e sempre o meu tipo de aula, inclusive na docência universitária, sempre foi muito com dinâmicas, com debates, então é sempre com o contato muito forte. Então, fazer assim online é uma experiência nova. Ó, a Bruna está tá confirmando que vai ter o simpósio no segundo semestre de Evolucim, e aí dá para a gente. Vou apresentar esse artigo. Ó, o Marcelo está colocando, então, o uso do celular como abordagem pesquisística e descrenciológica e desconstrução do apelo de uma tecnologia aparentemente autossuficiente. Qual a dúvida, Marcelo? Só para eu entender um pouquinho mais. Do apelo de uma tecnologia tecnológica? Se isso é autossuficiente, só me coloca um pouquinho melhor a tua dúvida, tá? Por favor. Ou de outra forma, né? Para eu conseguir compreender. Se o evento da Evolucim, a Bruna está confirmando, não puder ser presencial, vai ser online, tá? Mas então eu me comprometo aqui de colocar, já está no papel, né? Fiz 2,5 páginas disso que eu fui falando para vocês. Só vou trabalhar melhor essas questões e vou colocar no papel para o simpósio da Evolucim, tá? Não sei se a Silene está aí, a Flávia, tô vendo que tá, né? Que cuida também dessa parte de pesquisa. Obrigada aí pelas presenças de vocês. Estou aguardando se mais alguém quiser compartilhar alguma experiência. Acabamos um pouquinho antes. Também essa questão do timing é uma dúvida, né? A questão de como a gente constrói a questão do tempo de uma abordagem assim, né? No formato online. Você tem a pergunta dela, Flávia? Você consegue a pergunta?
Ah, tá, foi uma colocação, né, Marcelo? Tá. Do desafio de conviver com tantas questões diárias. Sim, são muitas questões diárias. E aí tem a questão de não ficar também querendo resolver tudo logo. Eu acho que esse é um ponto importante, sabe, Marcelo? Eu tenho um outro hábito que eu penso que me ajuda bastante, que é fazer listinhas de pendências. E aí, uma vez que eu coloco na listinha de pendências, vou até mostrar aqui para vocês. Uma aqui, que tá aqui na frente do computador. Aqui. Não vou botar para, não preciso ler, né? Mas assim, a todo momento eu vou fazendo listinhas de pendências, por exemplo, de coisas que eu quero escrever, de coisas que eu quero pesquisar, de coisas que eu preciso arrumar. Então eu coloco desde assim, arrumar gavetas, banheiro, tá na minha listinha de pendências. Aí outro dia eu vejo que tá precisando fazer uma organização no armário da Alice, com ela, né, junto, mas ajudar. Então coloco na listinha. Então eu vou fazendo a listinha e aí os artigos, tem muitos artigos na minha lista de pendências, muitos. Mas eu não vou ficar, a lista de pendências não é para criar uma obrigação. A lista de pendência é só para eu saber assim, tô tranquila que aquilo está anotado e à medida em que eu puder eu vou trabalhar na lista de pendências. Então eu vejo, agora eu vou ter 20 minutinhos, 30 minutinhos, que é o que eu costumo ter, que é difícil ter mais tempo. O que da minha listinha de pendências eu consigo fazer e eu tô a fim de fazer agora. Então é assim que eu funciono. E agora, hoje eu tô me sentindo motivada para mexer naqueles livros ali que estão bagunçados, naquela parte do escritório. Então eu vou pegar nessa meia horinha aqui. Então é assim que eu procuro fazer, respondendo também a pergunta da Bruna antes, sem a preocupação de obrigação, sabe? Um ponto importante é deixar com que a gente consiga ser produtivo sem uma carga ou um peso. Eu acho que resumindo seria isso. Produtividade sem um pesar, mas que a produtividade seja boa. E aí eu vou e arrumo aquilo, pronto, fiz aquilo. Minha lista ainda continua com 20 itens, mas cada dia eu vou fazendo alguma coisa. Só que a lista, primeiro que ela me livra o espaço mental, porque aí eu não fico pensando que eu tenho que lembrar, porque tá ali, eu anotei, então tá ali, eu vou pegar no momento oportuno. E ao mesmo tempo eu vou seguindo e seguidamente aí eu vou limpando a lista. O que eu faço? Eu risco tudo que eu já fiz total ou parcialmente, passo a limpo para uma nova lista e ela é inclusive setorizada, que nem a minha lista de supermercado, né? Eu tenho produtos de limpeza, produtos disso, daquilo, eu tenho já tudo setorizado, porque aí quando eu passo naquele setor eu vou ticando, eu vou rasgando a listinha naquele setor e assim eu consigo fazer a compra completa. A mesma coisa eu faço com as pendências, eu tenho as pendências setorizadas por tipo. Então, pendências de arrumações da casa, pendências de pesquisas, pendências de coisas que eu quero escrever, pendências do meu trabalho, pendências, né? E aí eu vou aos pouquinhos, tá? A Silene, ela falou ali sobre o fato de que a extrema dependência do recém-nascido constituiria seu poder. Poderia comentar? Sim, Silene, a questão é a seguinte, que se estuda que dentro do desenvolvimento humano, esse fato de haver extrema dependência, diferentemente de outros animais, durante os primeiros anos de vida, então um bebê humano ele não sobrevive se ele não tiver cuidados durante muitos anos, ele faz toda a diferença dentro do desenvolvimento da humanidade, das comunidades, pelo repasse de exemplos e de informações que acontece nesses primeiros anos. Tá? Então é isso mesmo, Silene. Tá? Eu já também pesquisei sobre isso. E é bem interessante. Como isso evolui na relação entre a mãe e criança, eu percebo que gradativamente a criança ela vai ficando mais independente, mas os tipos de demanda mudam, tá? Então, por exemplo, nos primeiros meses e depois nos primeiros anos, a demanda pelo trabalho físico energético, físico, emocional é muito grande, porque é uma dependência total de higiene, de saúde, de alimentação, de tudo. Então é uma força muito grande que a gente precisa para cuidar daquele bebê. Já depois
a demanda também emocional, mas intelectual, e de pensar nas melhores respostas, nas melhores perguntas, na melhor abordagem de como trabalhar a educação da criança é muito grande. E imagino que depois também esse trabalho vai aumentando cada vez mais, porque aí a gente passa a lidar com um adulto. Então eu achei interessante que uma vez eu estava conversando com uma mãe, e essa mãe me disse assim, com a menininha já da idade da Alice, um pouco mais velha, isso a Alice tinha uns 6 aninhos mais ou menos, agora ela tá com 10. E a mãe pegou e disse assim para mim: ai, que saudade que eu tenho de quando a minha filha dela era bebezinha. Eu disse: como assim, bebezinha? Porque eu gostava daquela dependência do amamentar, do cuidar de tudo. Agora ela já tá por conta e agora é uma chatice, toda hora pergunta, não aguento mais responder pergunta. Eu disse para ela: nossa, eu sou o contrário. É, foi um desafio para mim os primeiros anos, e agora, à medida que está crescendo, que estou achando muito legal, porque aí justamente vem a interação, vem a maior autonomia gradativa e as perguntas, e entende? Então, assim, passou o físico forte, aquele mais intenso, e começa a ser um trabalho assim. E aí eu vejo como é diferente de pessoa para pessoa, e como isso também é uma fonte de informação para nós, do nosso estilo, dos nossos desafios e de tudo mais. Eu penso que cada mãe tem um jeito. Eu já vi, por exemplo, pessoas falando, por exemplo, que os pais interagiram com ela muito bem na infância, mas quando elas se tornaram adolescentes e adultas, os pais não conseguiam mais, porque os pais estavam acostumados com uma relação adulto-criança e não uma relação adulto-adulto. Não sei se fica claro, sabe, Flávia, Silene, dentro dessa pergunta. Então eu ainda vou viver isso, mas estou começando a viver isso, né? Que a Alice agora é pré-adolescente. Então o que acontece? Começa a mudar a relação. A relação não é mais daquela dependência e de pai-criança. O estado de ego já fica adulto-adulto, a relação é diferente. E aí vocês vejam que interessante, um pai e uma mãe às vezes podem ter dificuldade de lidar com um filho adulto, porque querem continuar tratando como criança. Então, isso também é interessante para a gente analisar. Cris, Márcia Cristina, que bom que você está aqui. Deixa eu ver. Você entende que toda mulher deve ser mãe? Como identificar se você deve ou pode ser mãe? Penso que não. Eu acho que isso é uma demanda muito específica que cada pessoa tem que analisar dentro das suas necessidades evolutivas e do que quer para a sua vida. Tá? Então, assim, isso é algo que para mim, eu acho que cada um tem um tipo de holobiografia muito específica, de um tipo de necessidade muito específica, e que a gente não pode querer enquadrar todas as pessoas dentro de determinados padrões de sim ou de não. Assim como eu acho que nem todo mundo tem que ter, também não acho que nem todo mundo não tem que ter. Para mim, foram muitos anos de análise, de pensamento, de troca de informações com o Alex, de ver o quanto que aquilo podia ou não ser importante, ser válido dentro das minhas retrocognições, das dele, do que a gente tinha, do que a gente podia ou não podia dar conta em múltiplos aspectos, porque uma criança demanda em vários aspectos. Então, assim, até ver que, tipo, dá para encarar, né, levando jeito, dá para encarar, não dá para encarar. Então eu penso que assim, até isso tem que ser muito pesquisado e analisado, tá, Cris? Então, acho que a gente tem muitos casos. Tá, legal. Ah, a Daniela também tá aí. Eu acho que eu perdi aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, que o Marcelo colocou uma pergunta também. Maternidade é um desafio diário que ocupa muito tempo. Agora, sabe o que é interessante, Marcelo? Que gradativamente esse tempo não vai sendo mais tão grande de ocupação e começa a ser um tipo de demanda que vai exigir mais qualificação dos pais. Pelo menos essa é a minha experiência. Então, nos primeiros anos exige muito tempo e depois, nos outros anos, exige uma qualificação nossa para poder educar e trabalhar bem, tá? Então, agora realmente, primeiro ano, segundo ano é forte de tempo, de dedicação, de energia, tá? Aí depois, aos pouquinhos, a coisa vai mudando, e aí vem a parte que eu tô
digamos assim, curtindo mais, digamos assim, que é essa parte quando a criança começa a se comunicar com mais clareza, começa a falar, começa a se expressar e se manifestar, e aí é muito rico a gente observar e nos observarmos e a gente ir construindo. Eu vejo que as relações elas vão sendo construídas e reconstruídas dentro da nova experiência que está se colocando. Né? Eu acho que ali a Cris eu já tinha respondido, né? Acho que isso é um caso, cada caso é um caso, é muito específico, e aí é bem a questão do livre-arbítrio e da tomada de decisão, que eu penso que deve ser muito bem pensada e analisada, tá? Por essa experiência. Não sei se mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta. E também, assim, eu quero colocar, assim, que eu tenho muita gratidão pela oportunidade de estar trocando. Claro que o meu desejo aqui era que pudesse ser pessoalmente, mas por outro lado também eu tô vendo pessoas aí que nem a Daniela, que eu não vejo há muito tempo, que às vezes se é só presencial pessoalmente a gente não teria oportunidade de ter esse contato. Então, tudo tem os dois lados, né? Tem o distanciamento, mas ao mesmo tempo tem essa oportunidade da gente interagir ao vivo e nesse momento com pessoas que estão fisicamente distantes. Né? Eu fico pensando no futuro, daqui a uns anos, nós vamos ver os espectros, né? De um lugar para o outro, provavelmente vai ser assim. A gente vai poder fazer um virtual presencial, né? Digamos assim, eu aparecendo no meu espectro, quem quiser estar ali participando junto e a gente se comunicando, vai ser como uma bilocação, eu acho. Né? Não sei o pessoal que mexe mais com futurologia e o Paulo André, eu vi que estava por aí, não sei se concordam comigo. Mas eu penso que uns 10 anos vai estar assim. Bom, obrigada então, pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta. Fiquei contente aí com a oportunidade e desejo que tenha inspirado vocês, outras pessoas, a colocarem mais essa postura pesquisística no seu dia a dia, lembrando com leveza. Eu acho que essa é uma questão que a gente pode pensar. É possível nós conseguirmos pesquisar e mesmo assim fazer esse movimento com leveza, sem isso virar um peso ou uma obrigação. Pesquisar, eu digo, essa postura de pequenas pesquisas no dia a dia, então eu acho que esse é o desafio que se apresenta aqui, essa postura pesquisística no dia a dia, com todas as experiências. Né? Então, aqui, no caso, eu mencionei a maternidade, mas pode ser com qualquer outra coisa do dia a dia. Estou sentindo tal situação, como é que eu posso, então, buscar informação, onde eu posso encontrar informação que vai me ajudar, o quanto a informação que eu encontrei me acomoda agora, o quanto não ajudou, como é que eu vou buscar ajuda. E então, essa postura pesquisística frente às experiências da vida, transformando-as em experimentos e, portanto, em aprendizados maiores para nossa qualificação e buscando plenitude. Tá bom? Então é isso e feliz Dia das Mães. As mães em suas diversas formas de ser mãe, né? Lembrando que o mater é a origem, é a luz, é a causa, seja do que for, o que cada um entender como esse significado da causa do mater na sua vida. E que tenhamos um feliz dia e dentro desse significado de pacificação, de pilares, como foi a origem do Dia das Mães, pilares de pacificação de diversos núcleos familiares, originando então um dia de amizade, de pacificação. Então, é isso, tá? Obrigada a todos e até a próxima oportunidade. Grande abraço aí, muitas boas energias e muito afeto. Gosto muito das pessoas aí que eu vi por aí, tá bom? Abração, gente. Obrigada.
Opa, legal, Marcelo. Obrigada por esse comentário. Vou até incluir no artigo, tá, Marcelo? Essa citação aí tá bem pertinente. Viu? O maior ponto de contato interconsciencial é a maternidade. É intenso mesmo. E a gente tem que aproveitar, né? É quando quem decide por essa experiência, aproveitar essa experiência da forma mais plena possível, né? Obrigada.